E o Branco me entregou uma relação de atletas. Falou, olha, a gente vai ter um jogo em Londrina, né, organiza esse jogo aí da seleção de Master. E quando eu peguei a relação, era Branco, Jorginho, Tafarel, Ricardo Rocha, Bebeto, né, a minha vida começou daquela forma, né, profissional. A seleção, ela acaba abraçando uma nação. A vitória é a única solução. A gente está longe, mas a gente, ama nosso Brasil e nossa seleção. Então, Bruno, boa sorte agora com a Copa que está vindo aí. O próximo grande lance pode ser o seu. Você está pronto para marcar o grande gol da sua vida? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. O Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu trago aqui para vocês ele, que está à frente da CBF aqui em Miami e tem vários projetos acontecendo do futebol masculino e feminino, e está pronto para receber a seleção canarinho para a Copa do Mundo. Com vocês, Bruno Costa. Obrigado, Mel, pelo convite. Com certeza, quando a gente fala de futebol, a gente fala de paixão, né? E, naturalmente, ser o responsável, né, e diretor desse primeiro escritório internacional da história da CBF, né, aqui na cidade de Miami, é um momento histórico, né? Um momento onde a gente tem aí a Copa do Mundo chegando. Mas esse projeto ele vai muito além da Copa do Mundo, né? A gente estará conversando sobre isso. Com certeza será um bate-papo aí muito, muito importante. Pois é, eu quero saber tudo. Eu quero saber dessa vinda da CBF aqui para Miami. Quero saber, então, como aconteceu. Mas antes, eu quero saber do Bruno Costa. Quem é o Bruno Costa? Se sempre sonhou em estar morando aqui em Miami? Como é que começou essa tua paixão pelo futebol? O Bruno Costa é um rondoniense com muito orgulho. Eu sou nascido em Porto Velho, Rondônia, norte do nosso Brasil. Né? Saí de casa muito cedo, aos 15 anos de idade. Minha família é mineira, foram para Rondônia na década de 70, no projeto Rondon. Né? Minha mãe era pedagoga, professora, meu pai recém-formado, dentista, e foram para desbravar, né, o nosso Brasil. Então, acho que é esse ar de desbravador que meus pais sempre tiveram, passaram para mim, né? E ali em 95, uma tia minha, ela falou com meus pais e falaram, olha, eu estou indo morar nos Estados Unidos e eu acho que pode ser uma oportunidade para o Bruno. Eu já tinha esse sonho, né, de conciliar o lado esportivo com o lado educacional, e os Estados Unidos já tinha, né, já era conhecido por ser um país que você poderia conciliar. Vim em 95, 6 meses, que era esse primeiro momento, acabaram virando 5 anos na minha primeira passagem. Acabei terminando o 2º grau nos Estados Unidos, o high school. Eu sabia da importância de aprender novos idiomas, então mudei para Kissimmee na época. De Kissimmee eu ganhei uma bolsa para jogar na AMG, que em Bradenton, né, ali do lado de Sarasota, né, jogar futebol. E ganhei uma bolsa para jogar, né, fazer faculdade, jogar na FIU, né, que é a Florida International University, uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, a maior faculdade aqui da Flórida, né? Aqui em Miami. Então já começou aquela conexão com a Flórida, com Miami lá atrás, mas o sonho, né, de querer trabalhar profissionalmente com o futebol, né, já que o jogar profissionalmente não deu certo, com 21 anos eu acabei retornando para o Brasil, né? Fui para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era o único lugar, né, que tinha um curso de gestão esportiva, que eu já estava fazendo nos Estados Unidos. E quando eu larguei a faculdade, minha mãe, meu filho, você vai largar? Eu falei, mãe, quero tentar jogar, aquela situação toda. Mas foi muito importante para mim, para
para quebrar aquele gelo, né, de ter saído de casa pela primeira vez. E ali começou a minha história profissional. Eu faço 25 anos de carreira esse ano, porque em 2001 foi quando eu realmente comecei a trabalhar ali como estagiário na CBF. Né, na época... Nossa, então tua história com a CBF começou lá atrás, muito atrás. Em 2001, e aí eu tive, né, um grande mentor na minha vida. Quem né? foi seu mentor? E aí eu fui uma pessoa que poucos conhecem. Né? Em 2001, eu entrei para fazer um estágio na CBF, ganhando um salário mínimo na época, R$430 por mês. Isso está na minha carteira de trabalho, é uma coisa que me marca muito também. E aí eu recebi uma ligação do Dr. Marco Antônio, na época era secretário-geral, falando, olha, Bruno, você vai começar a trabalhar na seleção de Master com o Branco. Olha. E o Branco, na época, o Branco tetracampeão do mundo, lateral esquerdo da seleção, e o Branco ele estava tomando conta das seleções de Master. Hoje a gente chama de Legends, né, de lendas. E eu não conhecia o Branco. E aí ele me liga e fala, garoto, você conhece o Rio de Janeiro? Falei, Branco, acabei de chegar aqui, estou com 21 anos, mas né, não, já estou sabendo que você vai estar me ajudando na seleção de Master. Vem me encontrar aqui na minha loja. Ele tinha uma loja de materiais de construção em Jacarepaguá. Aí peguei o carro, fui para Jacarepaguá e o Branco me entregou uma relação de atletas. Falou, olha, a gente vai ter um jogo em Londrina, né, organiza esse jogo aí da seleção de Master. E quando eu peguei a relação, era Branco, Jorginho, Tafarel, Ricardo Rocha, Bebeto. Né, a minha vida começou daquela forma, né, profissional. Mas eu acho só com fera. Só com fera. Tinha a seleção que era uma referência para a nossa geração. Né, quando o Brasil foi campeão do mundo em 94, eu tinha 14 anos. Né, a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos. Né, para você ver como é que tudo vai conectando, vai ligando. Né, nada na nossa vida é por acaso. E aí, logo em seguida, fiquei com o Branco ali final de 2001 para 2002. Mas por que você acha que ele te escolheu? Cara, eu falo isso hoje, porque o Branco, ele depois... virou meu padrinho de casamento, criamos uma relação familiar de alma, de vida. Eu acho que ele viu um garoto com potencial, né, uma pessoa determinada, uma pessoa com princípios éticos e morais, que eu aprendi dentro de casa com meu pai e com a minha mãe, né, que decidiu ir para o mundo muito cedo. Né, minha mãe fala até hoje, até me emociono quando eu falo, porque não é fácil para uma mãe... Não. Deixar o filho sair de casa tão cedo. E ela fala, meu filho, quantas vezes eu chorei, né, de saudade, mas eu sabia que o quão importante era para a tua vida. E ali para mim foi um divisor de águas. Né? Eu acho que isso, né, o Branco sempre foi uma pessoa muito família também, eu acho que a gente teve uma conexão. Na época, o Stefano, filho dele, tinha 6 anos, a Chiara tinha 4, 5 anos, e eu tinha 21 para 22 anos, e eu acho que eu era tipo o irmão mais velho, uma pessoa que ele abraçou na época como um filho, né? E o inglês você acha que fez? E o inglês total, porque eu falar o inglês e o espanhol foi o diferencial. E a Flórida, ela te propicia isso. Sim. Ela te proporciona você ter a chance de aprender o inglês e o espanhol. E o futebol... Desculpa te cortar um pouquinho, às vezes até mais o espanhol do que o inglês, dependendo onde você estiver. Mas muita gente, ela vem para cá, ela não trabalha ou não se prepara para aprender o inglês. E ela tem que querer, né? Tem que querer. Tem que realmente viver a cultura daqui, tá aberto para esse aprendizado. E dentro do futebol também, o que acontece? O Brasil é o único país da Conmebol. A Conmebol ela é a confederação responsável pelo futebol na América do Sul. Né? São 10 seleções que fazem parte da Conmebol, né? E o Brasil é o único que fala português. As outras 9 falam espanhol. Se você olhar isso pelo lado negativo, você vai falar, pô, por que eu sou o único que fala português? Se você olhar pelo lado positivo, né, você é o único país que fala o português. Então, se você aprender o espanhol e aprender o inglês, você se conecta com a língua da Conmebol, que é o espanhol, e se conecta com a língua oficial do mundo, que é o inglês. Né? E teve um caso muito bacana, porque logo em seguida o Branco assumiu seleções de base, e várias vezes eu ia para a Granja Comari como supervisor, né? Eu assumi ali como supervisor, então a gente a confiança ela começou a ser construída ali, mas quantas vezes ele me fez chorar, né? E ele fala isso hoje, né? Ali eu estava preparando o grande profissional que você ia se tornar, Bruno. Porque todo mundo queria viajar, e eu ia para a Granja,
participava de convocações para seleções de base, arrumava tudo e na hora de viajar ele mandava outra pessoa. Então, Cara, eu realmente ficava... te preparou mesmo. E eu ficava... Hoje eu entendo. E aí teve uma viagem para a Holanda, salvo engano, da seleção, e outras pessoas foram para a viagem e tiveram um problema muito sério de comunicação nessa viagem, com o inglês, né? E aí o Branco parece uma história que eu conto que serve de aprendizado, porque muitas vezes a gente não entende o porquê da pessoa estar cobrando da gente, né? A gente acha que está preparado, mas a vida ela vai te colocar em situações. E aí nessa dificuldade que teve, o Branco acabou retornando e falou, olha, a partir de hoje, né, quem não falar inglês não vai mais viajar com a seleção. E ali ele falou... Sobrou algum? E ali foi quando começou a virada de chave na minha vida profissional. Eu acabei indo para... Acabou se destacando. Acabei me destacando por falar o inglês. E aí a gente para ver Isso foi 2002, 2003. Né? O quanto 95, né, 8 anos atrás, quando eu decidi, junto com a minha família, tomar a decisão de ir embora, o quanto foi importante, né, impactante. Né? E uma coisa também, que eu levo muito hoje em dia a nova geração, eles se apegam muito nos valores financeiros. Uhum. E eu sempre foquei muito do lado profissional e da paixão que eu tenho pelo futebol. Antes a gente fazia carreira, né? Que nem você, né? A carreira, né? E uma carreira que ela foi sendo construída de uma forma gradativa, né? Com vitórias, com derrotas, mas ela foi moldando. E a nova geração hoje ela já quer chegar no topo da pirâmide muito rápido, né? Sem entender o processo, entender os caminhos. E isso me marcou muito, então... Ali a gente assumiu as seleções de base, o Branco, fomos campeões mundiais sub-20 e sub-17 pela primeira vez na história, né, que o Brasil conquistou os 2 títulos. Em 2002 a gente foi campeão mundial, pentacampeão, último título. Uhum. Eu estava dentro da CBF também, por isso, né, que Será que a gente eu estava, o último título eu estava. É o pezinho de coelho quem da sabe, seleção? Eu tive o prazer, eu tinha 5 meses de CBF, 6 meses, e a gente acabou, né, acompanhando aquele título mundial ali na Coreia e no Japão. Né? Então, em 2007, o Branco assumiu a diretoria executiva do Fluminense. E aí eu pedi para sair da CBF para ir com o Branco para o Fluminense. Eu assumi toda a direção das categorias de base entre 2007 e 2010. E o Branco, né, que tinha sido ex-atleta também do Fluminense. E o porquê que o Fluminense foi tão importante, marcou a minha vida. Né? Eu tenho muita gratidão, porque foi o clube, né, o primeiro clube que eu trabalhei realmente, né? Porque o dia a dia de seleção, ele é diferente do dia a dia de clube. Boa, você comentar isso. O que difere um do outro? Difere a seleção, você está ali trabalhando com os melhores, convocando, participando de competições específicas, enquanto no Fluminense... Então eles não treinam sempre Não treinam juntos. sempre. Tá. Né? E no clube você tem aquela cobrança diária de resultado e você está lidando com trabalhos diários. Né? Eu com 26 anos, eu acredito que na época eu fui o diretor de categorias de base mais jovem da história do futebol brasileiro. Eu tinha 26 anos na época, né? Então você vê mais uma responsabilidade. Sim. Eu com 21 para 22 anos como supervisor das seleções de base, trabalhando no Master. Então a vida ela foi me dando, né, obstáculos, né, e desafios que eu tive que ir me adaptando. E eu não escolhi ser supervisor da seleção de Master ou da base no começo. Eu sabia que eu queria estar no futebol. Por que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa espera pela oportunidade perfeita e acaba perdendo a chance de ir se moldando dentro do processo. É isso, às vezes não existe a oportunidade perfeita, você está 100% preparado, você tem que abraçar a oportunidade que passa e dar o melhor. E dar o melhor. E paralelamente eu fui também... fazendo faculdade, eu fazia faculdade ali em Humaitá, na faculdade da cidade. Era o único lugar do Brasil que tinha um curso superior de gestão esportiva. Né? Então, muitas pessoas na época, amigos, né, conhecidos, o que é isso? O pessoal fazendo direito, medicina, engenharia. E eu falava, não, eu quero trabalhar eu quero me capacitar com o esporte. E naturalmente com o futebol. Nada, ninguém tinha a mínima ideia. Porque hoje você vê nessa parte de gestão esportiva e tal, é super famosa, muita gente querendo fazer. E aonde foi a virada de chave no Brasil? Jogos Pan-Americanos de 2007, e eu já estava ali fazendo, né? Ninguém imaginava. Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Olha aqui no ciclo de 9 anos, o espaço de 9, 10 anos, né?
ser o gestor esportivo acabou sendo essencial e fundamental. Sim. E ainda mais para um gestor que falava o inglês, que falava o espanhol, né? E dentro desse processo de profissionalização que a gente sempre quis implementar no futebol brasileiro. Mas na vida também, Mel, a gente precisa tomar decisões. Sim. Ter saído da CBF para ir para o Fluminense foi uma decisão que eu tive que tomar, né? Depois de 4 anos no Fluminense, né? Foi a melhor. Quem é torcedor do Fluminense, aí, né? O teu público aí que está acompanhando o nosso podcast, a gente foi campeão da Copa do Brasil em 2007. Foi a primeira vez na história, né, que o Fluminense ganhou a Copa do Brasil, né? Em 2008 a gente chegou pela primeira vez na final da Libertadores da América, né? Infelizmente perdemos a final com o Maracanã com mais de 80 mil pessoas, perdemos nos pênaltis, mas ali começou a consolidar o Fluminense, né, para futuramente ter conquistado o título da Libertadores aí, que conquistou há pouco tempo. A gente participou dessa construção lá atrás. Em 2009 fomos vice-campeões da Sul-Americana, e aonde começou a marca também de time de guerreiros, que o Fluminense ele brigou contra o rebaixamento até o final. A mídia dava 99% de chance do Fluminense ser rebaixado. E a gente, dos últimos 10 jogos, ganhamos 8, empatamos 2. E pouca gente lembra, mas se não fosse essa arrancada de 2009, o Fluminense não teria sido campeão brasileiro, né, em 2010. Né, com o Muricy Ramalho, a gente estava e participei dessas conquistas todas também, que marcaram muito a minha vida, principalmente pelo dia a dia, como eu falei, de clube, sendo diferente do dia a dia de seleção. E torcida? Qual a diferença de uma torcida de clube e para a torcida da seleção canarinho? A torcida da seleção, naturalmente, ela tem as competições, os ciclos, né, como principalmente Copa do Mundo agora, a cada 4 anos. Né, a gente tem a Copa América também, que é uma competição super, hiper importante no calendário sul-americano. E a gente tem os jogos, as eliminatórias da Copa do Mundo. Na torcida, a gente tem que estar ganhando o jogo toda quarta, todo sábado, todo domingo. Existe uma cobrança tremenda pelo resultado, né, dentro disso. Né, então a diferença é muito essa. Né, a seleção ela acaba abraçando uma nação, né, e o clube, né, são pessoas que abraçam, né, como uma segunda pele também. Né. A gente vê hoje que nos clubes brasileiros todo mundo com tatuagem, ou vivendo, ou passando de pai para filho. Né, e a torcida tricolor, a torcida do Fluminense é uma torcida, né, muito apaixonante, né, que com certeza me fez aprender muito. Né? E no final de 2010 eu acabei saindo do Fluminense e fui para o Figueirense, em Santa Catarina. Né? Foi uma nova etapa da minha vida. Né? E aí eu paro para você ver como é que é a vida, as oportunidades elas vão te moldando também. Né? O Brasil é um país continental, Sim. Com dimensões geográficas gigantes. Eu nortista, né? Minha família é mineira. Né? Então eu tive uma infância também indo para Uberaba, né? Ali no Triângulo Mineiro, onde meus pais foram criados, né? Meus pais nasceram. Aí eu sou do norte do Brasil, vou para o Rio de Janeiro, que é uma cultura também totalmente diferente, e aí eu vou para o sul do Brasil, né? Para Santa Catarina. Então a gente tem que se adaptar também a diferentes culturas. Ali no Figueirense, o Figueirense estava retornando para a Série A do Campeonato Brasileiro, e eu decidi aceitar o convite para ser o diretor da base, né, um clube que precisava, né, com um orçamento muito menor que os outros, né, também ter resultados expressivos. E foi muito bacana, porque o Figueirense naquela época fez a melhor campanha da história do clube, terminamos em 7º lugar no Brasileiro, quase fomos para a Libertadores. A base do Figueirense, fomos campeões brasileiros sub-17, né? Tivemos a hegemonia do futebol do estado e da região sul do Brasil contra gigantes do futebol brasileiro. Eu sempre fui colocado em desafios assim meio... Mas aí eu tô vendo que você sempre se deu bem, sempre, hein? graças a Deus. Estou esperançosa agora com a nossa seleção vindo agora para a Copa. Eu falo que eu acho que é muito da gente conseguir agregar, né, as pessoas que estão do nosso lado. Sozinho a gente não faz nada. Né? Todo bom líder ele precisa liderar equipes. Eu acho que a vida, né, cada um naturalmente dentro da sua religião, mas a vida é energia. E eu sempre amei muito o que eu faço, eu sempre tive muita paixão. Né? E hoje me perguntam, Bruno, como é que eu chego, né, num patamar de seleção, no topo da pirâmide? Eu falei, eu nunca busquei o sucesso, eu sempre amei o que eu fiz
E o sucesso, isso ele acontece naturalmente de acordo com o que você está entregando. E quando você faz algo com amor e com paixão, como você, né, todo sucesso que você vem conquistando é pela paixão, pela entrega que você dá. E eu acho que é isso, né? E o mais difícil hoje é a gente ter acesso também. Muitas vezes a gente tem um acesso, mas a gente não aproveita a oportunidade. Então, acho que tudo isso, né? Os acessos foram acontecendo na minha vida e eu, como eu... Mas você nunca esperou, né? Nunca. Você sempre esteve aberto para as novas oportunidades, né? Abraçou e deu o seu melhor. E o sucesso veio acontecendo, os resultados vieram acontecendo. E hoje está à frente da CBF aqui em Miami. Você que é responsável, né? Por tudo. Então, mas é bacana contar a história, porque as pessoas muitas vezes vêm... O Bruno assumiu a direção do escritório do primeiro... Porquê? Tem um mas porquê? Você vê que tudo teve uma história, né? A gente tem um storytelling lá atrás, depois em 2012 eu voltei para a CBF. Tá. Então é a minha terceira passagem agora. Eu comecei como supervisor lá atrás, né, com salário mínimo, né? Fiquei 5, 6 anos na primeira passagem. Depois passei por clubes. Em 2012 a CBF estava passando por um processo de profissionalização, de contratação de profissionais para áreas específicas, e aí me convidaram para ser o observador técnico, que é o scout, observador técnico das seleções de base, para começar a montar o projeto olímpico de 2016, que era o único título que o Brasil não tinha. Uhum. E o projeto era o quê? De observar jogadores no Brasil, da geração 93, 94, 95, 96, quem trabalha com futebol sabe o que eu estou falando. E aí que eu te falo, eu tinha sido supervisor, diretor de base, mas a oportunidade que surgiu para mim retornar foi como observador técnico. Eu não pensei duas vezes. Abracei mais uma vez o desafio, né, de começar esse monitoramento. E aí durante 4 anos a gente fez esse trabalho, mas no final de 2015 teve uma outra decisão que eu tive que tomar. E qual foi? Foi voltar para os Estados Unidos e largar a CBF há 6 meses das Olimpíadas. Aí você foi corajoso, hein? Olha só que decisão que eu tive que tomar. Mas aí veio o aspecto familiar. Eu recém-casado com a minha esposa, com a Marcela, a gente tinha casado em 2015, mas em 2013, quando eu conheci a minha esposa, ela é dentista e a gente se conheceu, a primeira coisa que eu perguntei para ela é se ela tinha visto americano, porque eu já tinha uma conexão com o país. E aí ela falou, não tenho. Eu falei, então vamos tirar o teu visto, porque dentro do meu planejamento de vida, né, eu acho que os Estados Unidos ele tem tudo a ver. E ela acabou tirando, ela não conhecia. A gente visitou em 2013, em 2014, já foi plantando aquela semente que eu já tinha plantado lá atrás. E no final de 2015 o Ronaldo, né, fenômeno brasileiro, junto com um grupo de investidores, eles tinham um clube aqui em Fort Lauderdale, que era o Fort Lauderdale Strikers. E o Caio Zanardi, que é um grande amigo, um grande irmão, um treinador que eu trabalhei nas seleções de base do Brasil, ele veio assumir como treinador e falou irmão, eu estou assumindo como treinador e eu preciso de um diretor, de uma pessoa para estar comigo. E eu falei para a Marcela, olha, vamos arriscar. Né? E aí eu virei para a CBF, falei, pedi demissão, 6 meses das Olimpíadas, mas aí eu tive que ter humildade. Aí que eu falo, muitas vezes a gente não tem humildade de dar um passo para trás. Eu, por ter trabalhado no Fluminense, na seleção brasileira, o que eu poderia ter falado? Eu não vou trabalhar no clube da 2ª divisão, eu tenho que ir direto para a MLS, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Mas eu falei para a Marcela, irmão, a gente vai, porque eu vou me inserir num ecossistema para me poder depois chegar na MLS. Uhum. E eu vim com um contrato de 3 anos, e aí para você ver mais uma história importante, larguei tudo, voltei, assumi o clube, né, em janeiro de 2016. Né? Graças a Deus, o Brasil acabou sendo campeão olímpico pela primeira vez. Né? Eu não estava ali fisicamente, mas todo o trabalho e legado que a gente deixou lá atrás, durante 4 anos de trabalho, né, mostra mais uma vez, né, a importância da gente seguir. Mas ali vir para o Strikers foi um outro divisor de águas na minha vida, porque eu voltei para a Flórida, né, a liga, com 4, 5 meses de liga, né, no clube, a gente começou a identificar alguns problemas financeiros no clube. Olha que situação, eu com 3 anos de contrato, os investidores do clube na época já estavam no processo, né, de querer
vender o clube ou acabar com o clube no final do ano. E eu vim com a minha esposa, né, o teu público com certeza é um público que vive nos Estados Unidos também. Aí para vocês verem como é que foi, o que aconteceu. Quando eu vim em 2016, todos os profissionais do clube estavam tirando o visto P1. O que é o visto P1? O visto P1 é para atleta normal. Ok. O jogador que vem jogar na MLS, o que vem disputar, o P1 é o visto mais rápido para tirar, que é o visto que o empregador ele dá para treinador, para pessoas para vir jogar nos Estados Unidos. Ok. Em qualquer esporte. E a advogada, quando ela pegou o meu histórico, ela falou, Bruno, teu visto tem que ser o O1. O O1 é o visto para capacidade extraordinária, que é para Extraordinary Ability, que é para pessoas com capacidades extraordinárias no futebol, no esporte do modo geral. E eu na época não entendia. Ela falou, vai demorar um pouco mais. E eu recém-casado, para você ver como... O planejamento é importante. Mas só que eu precisei entender. Todo mundo começou a pegar o visto. E a minha esposa, 3 meses no Brasil, e eu recém-casado, e eu desesperado. Mas ela falou, não, Bruno, tira o O1, porque o O1, ele, depois que é aprovado, ele já te dá, né, a oportunidade de tirar o green card direto, sem precisar do sponsor. Ok. E olha como é que é a vida. Eu falei, não, tudo bem. Quando chegou tirei o A1, em março, abril de 2016, a minha esposa, naturalmente, a gente retornou. Quando chegou em junho, começou esse buchicho do clube poder acabar. Meu Deus, você se planeja, muda toda a vida para assumir aqui. E eu com 3 anos de contrato no clube. Mas aí são decisões, né, que a gente tem que tomar. Eu falei para Marcela, eu falei, olha, amor, vamos aplicar para o Green Card, porque se o clube acabar no final do ano, eu não vou voltar para o Brasil como derrotado. E eu vim com 3 anos de contrato. Então vamos aplicar. A vitória é a única solução. Não tem jeito. É o único caminho. O único caminho que tinha. E aí, em julho de 2000, a gente aplicou para o Green Card de 2016. 2 meses depois, 3 meses, a gente recebeu o Green Card. Quem acompanhou o processo, ouviu, fala, Bruno, eu nunca vi tão rápido. Um processo tão rápido, né? Com menos de 90 dias. Mas para você ver a importância, em janeiro de 2017 o clube fechou, acabou. Eu falei, não vou voltar. E daí você foi para onde depois? E aí, como é que vem? Se eu não tivesse o Green Card, eu não teria conseguido o meu próximo trabalho. Para você ver que essa decisão que a gente tomou lá atrás, né, e de persistência também, ela foi tão importante. E aí me ligaram... Por isso também é bacana ter alguém que te auxilie a escolher a melhor forma de você estar vindo legal. Escolher a forma de vir legal, né? Não se deixar bloqueado pelo primeiro desafio também. Né, que você tem. Tem que ser resiliente. E eu tinha um foco de trabalhar na MLS, que é a liga. Por quê, Mel, que eu decidi voltar para os Estados Unidos? O Brasil, ele tinha me dado naquela primeira passagem toda a parte técnica, de vestiário, know-how, mas eu queria me capacitar como gestor profissional. E os Estados Unidos, ele te dá essa capacitação. E aí eu falei, preciso trabalhar na MLS, que é a maior liga, a liga que mais cresce no mundo, uma liga num modelo de gestão diferente. Então, quando eu vim em 16 para um time da segunda divisão, foi preparando né, internamente para esse próximo passo. E aí me ligam, olha como é que é a vida. Me ligam, uma pessoa me liga, fala, Bruno, um diretor amigo meu assumiu o San Jose Earthquakes, da MLS, que fica em San Jose, na Califórnia, Vale do Silício. Você conhece? Falei, cara, nunca estive na Califórnia. Olha só, tá me arrepio. Também. Ó. E emociona que é. Tô arrepiada. Cara, eu falei, bem e agora? Arrepiada. E eu virei para Marcela, peguei um avião e fui para um processo. Eu não sabia que tipo... Não, aí ele virou e falou, Bruno, eles estão procurando um diretor de scout, um chief scout. Você já tinha feito isso na CBF. Olha só. No teu downgrade lá foi o que te levou. Olha só como é que é a situação. E chegou ali, aí eles perguntaram, pô, o Bruno trabalha, o iScout, Instat Scout, são programas dentro do meio, quem trabalha com análise de mercado, com scout, sabe disso. Eles me perguntaram se você tem experiência fazendo isso. E eu falei que você fazia tudo. E eu não tinha tanta experiência, mas eu falei que você fazia tudo. Então, muitas vezes, a gente tem que também, né, falar, não, se preparar para aquilo. É acreditar em si. Acreditar em você. Né? E eu peguei um avião, fui para San José para um almoço com o diretor e com o dono do clube.
E eu fui para a reunião, né? E a gente não esqueça até hoje, eu levei um laptop, eu comprei esse laptop para a reunião, que eu não tinha. Devia mal saber usar até ele. hoje a gente tem. É um MacBook pequenininho, que eu tinha meus trabalhos de report, de análise de jogador, de mercado e tal. E eu fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu abri meu laptop. Da mesma forma que eu abri, eles foram e bateram meu laptop de volta. Não queriam nem saber. Bateram meu laptop de volta, eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Uhum. Eles falaram, Bruno, a gente não te trouxe aqui para te conhecer profissionalmente. A gente já sabe do teu histórico. A gente te trouxe aqui para te conhecer como pessoa. Poxa. E isso, cara, coisa que toda vez que eu conto... Não, mas é de Porque em emocionar. 2007, com 26 anos, quando eu assumi a base do Fluminense, eu tinha uma relação de demissão na minha mesa para demitir pessoas. Porque os clubes no Brasil são muito políticos. E era normal, quando tinha troca de presidente ou troca de gestão, de você mandar pessoas embora. E quando eu peguei aquilo, eu virei para o Branco e para o seu Rui e seu Orlando, que eram os diretores, falei, eu não vou mandar ninguém embora. Porra, eu preciso conhecer essas pessoas. E duas das pessoas, né, um virou meu braço direito, fui padrinho de casamento dele, e ele foi nosso padrinho de casamento. Então viraram meu braço direito e esquerdo. Né? Então, e isso me fez rememorar o quanto a gente precisa lidar e liderar como ser humano, como pessoa, ter o lado humano da humanização. E eu já tinha isso como líder, como gestor, mas essa situação me marcou muito. E aí mudou a nossa vida, porque a minha esposa é dentista, em 2000, e ela não tinha... Ela chegou a exercer aqui? Para tu ver. E ela falava inglês muito básico, né? Ela tinha uma noção. Mas a ida para a Califórnia mudou a vida dela e a minha vida. Porque eu fui com 2 anos de contrato, 2 anos de contrato viraram 7 anos. Olha só que maravilha. A minha esposa, por a gente ter tirado o green card, ela aplicou, né, para trabalhar numa clínica de dentista, ela não podia, ela tinha que fazer a validação, mas o histórico dela como dentista no Brasil, ela se conectou com o maior cirurgião da região, que era um sul-coreano, né, o Dr. Ki. Cara, e a vida dela mudou, porque ela sofreu bullying no começo, por não falar o idioma, e aquilo eu do lado dela. A experiência de vida que eu tinha passado, eu falava para ela, segura. E, cara, o inglês dela, por ela estar convivendo num ambiente totalmente americano, o inglês dela hoje, eu falo inglês fluente, é mais limpo do que o meu. Porque ela viveu naquele ambiente, totalmente técnico. Né? Eu fui para o San José, trabalhando com latino, com hispano, e o Vale do Silício, ele muda a tua vida. Muda em que sentido? Cara, ali, quando a gente foi alugar o apartamento, e a gente chegou para alugar o apartamento, a primeira coisa que falaram para a gente, vocês devem ser bom em alguma coisa, porque só mora aqui quem é bom em alguma coisa. É a mentalidade de quem... Então, ali já tem uma seleção... Já tem uma seleção natural dos melhores estarem ali. E aquilo ali eu me assustou, porque é uma comunidade com uma ascendência asiática muito grande, né? Indiana, pela questão da tecnologia, e das mentes brilhantes americanas. Né? A gente morava a 15 minutos da faculdade de Stanford. E Stanford virou o quintal da minha casa, que é uma das maiores faculdades do mundo. Sim, sim. E eu ali, cara, o dia que eu entrei em Stanford para dar uma primeira palestra, eu falei, meu Deus, eu sou de Rondônia. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu vim parar. Uau. Né? Uau. Então, pelo futebol. Né? Então, foi uma coisa que me Pela marcou tua muito. paixão, né? Cara, paixão ali. Me conectei muito com o programa de futebol de Stanford, era um dos mais bem-sucedidos, né? O Jeremy Gunn, que era o treinador em inglês. E todo final de semana, quando eu queria caminhar, queria andar, falava para Marcela, vamos para Stanford. Eu andava ali, parece que é uma coisa de energia, de vida muito grande. E o clube virou realmente a minha segunda casa, né? E aí chegou outras decisões que você vai tomando. Em 2020, na pandemia, minha esposa engravidou. Né? Vocês estavam aqui em Miami? Não. Estava lá na... A gente ficou na Califórnia de 17 a 23. Até 23. Foram 7 anos. Né? Em 2020, a Marcela engravidou do Lucas. Né? Com uma semana de pandemia, a Califórnia ela completamente fechada. Todo mundo sabe, você aqui na Flórida, a gente na Califórnia ali,
por questões políticas, é um estado que se fechou muito. E a minha esposa, depois que descobriu que estava grávida, teve que sair, até para não pegar o Covid. E a gente acabou, né, em setembro eu peguei Covid. Dentro de casa, minha esposa foi abençoada, grávida, acabou não pegando. Graças a Deus. Né, o Lucas nasceu em dezembro de 2020, então ele nasceu na Califórnia, nasceu em Mountain View, que é a cidade vizinha ali no Vale do Silício, então a conexão foi muito grande. E aí como a gente tinha tirado o Green Card em 2016, e aí veio uma outra decisão. Eu não tinha pensado em tirar minha cidadania, né? Mas com o nascimento do Lucas, depois, né, eu trabalhando no clube, eu falei para Marcelo, eu falei... Faz sentido. Vamos tirar a cidadania, porque o Lucas amanhã no futuro ele pode querer morar aqui, o Green Card a gente pode, amanhã podem tirar, a gente sabe como é que funciona, porque eu já estava na cabeça que era o momento de eu dar um outro salto. E aí em 2022 a gente começou a amadurecer, tiramos a cidadania americana, e eu falei, Marcelo, eu não tenho mais para onde crescer aqui no San José. Já são 6 para 7 anos como diretor do departamento de scout, e eu quero galgar novos voos. Então, em 2022 tiramos, em 2023 foi mais uma decisão que eu tive que tomar. No final de 2023 eu recebi o convite para assumir a direção executiva do Fortaleza, porque o Brasil ele tinha passado por um processo de profissionalização no esporte, no futebol. Em 2021, foi aprovado no Congresso e no Senado a implementação da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, onde clubes poderiam se tornar empresas e investidores poderiam comprar clubes no Brasil. Olha só, Mel, em 95 eu vim para os Estados Unidos, foi quando começou a MLS, Liga Profissional, onde os clubes têm donos, né? Voltei para o Brasil, trabalhei a parte técnica, tomei a decisão de retornar para os Estados Unidos para me capacitar na parte de gestão. Em 2021, o Brasil ele vira um mercado onde você pode comprar e precisa de gestão profissional, e o Fortaleza em 23 tinha se tornado uma SAF para o mercado, e aí assumiu o Fortaleza a direção executiva, né, no final de 23, em dezembro de 23. Em 2024, foi a melhor campanha da história do clube, né, fomos o único clube a terminar invicto em casa, terminamos em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, mesmo com dos menores orçamentos, né? Tudo que eu tinha carregado do San José, porque o San José, na Califórnia, o nosso clube era um dos menores orçamentos também, mesmo o nosso dono sendo um bilionário. A gente foi o clube que colocou mais atleta nas seleções de base dos Estados Unidos, né? Chegamos na semifinal da US Open Cup, que é a Copa Americana, né? Classificamos para os playoffs 3 anos, né? Mesmo com um orçamento menor. Então, tudo que eu tinha plantado ali, a gente conseguiu implementar, né? Ali também no Fortaleza. E ali foi muito bacana, né? Em 25, abril de 25, eu acabei saindo do clube, né? Depois de 1 ano e meio. Né? E logo daí recebeu o convite para a CBF ou não? E aí que começou mais uma mudança na minha vida. E como é que foi esse convite? E aí vem essa etapa, Mel, porque para a gente tocar agora de tudo. Eu sou de Rondônia e no mesmo período, né, o que eu parei para pensar? O clube no Brasil, você não tem tempo de trabalhar o futebol. Qual que é a diferença de... Cara, a cobrança ela é muito grande, a aqui. cobrança política, a cobrança da mídia, a cobrança da imprensa. Você não consegue inserir, implementar, muitas vezes, a tua metodologia de trabalho. Por conta de política. Por coisa de questões políticas, de torcidas e pessoas que não estão capacitadas, né, para entenderem também como é que funciona o ecossistema. É muito cabide de emprego. Cara, e eu sempre fui uma pessoa muito direta, né? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Né? Eu falo que a crítica construtiva ela é importantíssima, Sim. desde que a gente sente e converse. Sim. Né? E eu fazia muito isso, eu sou uma pessoa que me comunico muito. E aí quando vinham, né, críticas no meu Instagram, situações, principalmente na época quando você está em clube, hoje em dia com a mídia social, eu convidava as pessoas a visitarem um clube para entender o que estava acontecendo. Eu convidei mais de 100 pessoas, 200. Sabe quantas foram no clube? Quantas? 0. Sério? Não iam, porque eram pessoas que criticavam, mas eu falava, venha ao clube para entender como é que funciona o clube. Ou seja, né? Porque assim, quando a gente tem alguma divergência, é importante a gente conhecer o outro lado. Pra gente e o torcedor, ele é a parte primordial do clube. Não existe clube sem torcida. Mas, naturalmente,
a nossa comunicação também ela tem que ser muito importante para o ecossistema. E aí, o que aconteceu? Ali em maio, né, teve uma mudança dentro da CBF. Né, eu também, né, eu me tornei vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Né? Então, com muito orgulho. E a vida começou a me direcionar para um outro caminho, cara, que era o caminho do propósito. Entendeu, Mel? Hoje você sabe qual é o teu propósito? O meu propósito de vida, com 45 anos, né, com 25 anos de carreira, né, aí completas, né? O que você entende esse que é o ano, seu propósito, Bruno? O propósito de vida, meu propósito é ajudar o próximo, né? Ajudar o desenvolvimento do futebol no Brasil como macro, como um todo. O Brasil não é só o sul e sudeste, o Brasil é o norte. Né? O nordeste, naturalmente, ele é bem conhecido, mas o Brasil é o norte também. A gente não sabe onde o próximo grande jogador ele vai nascer, Mel. E é difícil, né? Encontrar daí esses jogadores mais afastados, tipo do norte, em locais que não tem tanta visibilidade. Ponto. E é um propósito de vida que eu decidi carregar para a minha vida. E como que você né? quer ajudar nesse sentido? Primeiro, e aí conectou tudo, né? O Samir, dentro do conceito, quando a gente elegeu os agentes, porque eu estava dentro da Federação de Rondônia, e quem elege o presidente da CBF são as federações, juntamente com os clubes da Série A e Série B. Né? E aí a Rondônia, o Samir é de Roraima, né? O Samir foi crucificado pela grande mídia quando a gente, dentro do nosso grupo, a gente colocou o Samir, né, como candidato do grupo. Pô, o Roraima não tem futebol, que o Norte é, na verdade, uma xenofobia, de uma certa forma, um preconceito com o norte do nosso país. E eu sempre carreguei Rondônia no meu coração, cara. Eu sou apaixonado. Não é, né? Até aqui você já falou várias vezes. Eu sou apaixonado por Rondônia. Orgulhoso. Eu tenho orgulho da minha região. Né? O Brasil ele é gigante. A gente fala tanto do quanto o açaí ele é importante para o Brasil. O açaí é um produto do norte do nosso Brasil. O agro do norte do nosso país. Então, eu acho que aí deu esse shift para mim. Né? O Samir assumiu a CBF, a gente tocando esse projeto na Federação de Rondônia, e eu virei para dentro do grupo, né, e falei para o Samir, para outras pessoas, olha, Samir, é inadmissível, né, que o Brasil não tenha uma sede fora do nosso país. A CBF ela foi fundada, né, em 1914, na época era Federação Brasileira de Esportes, com S Esportes, era FBS. Depois ela virou Federação Brasileira de Futebol, depois virou Confederação Brasileira de Desportos. E como é hoje? E depois Confederação Brasileira de Futebol. Okay. Então tem toda a história, né? Como a gente vê, tem todo um storytelling que quando você entra no nosso escritório aqui em Miami, você vê. E aí a gente conversando sobre isso, e por que Miami? Aí vem o Bruno Costa, né? Juntou tudo, né, Mel? Crescimento de Miami. Sim. A FIFA, ela está com uma sede em Miami. A CONCACAF, que tem são 41 confederações, que são as confederações da América do Norte, América Central e do Caribe, ela ter a sede própria em Miami, então ela propicia também, né, novas oportunidades com outro ecossistema, né, com os Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, El Salvador, Jamaica, todas as ilhas caribenhas, e o Brasil é uma referência. Sim. Os grandes bancos mundiais estão hoje localizados em Coral Gables, a uma quadra, né, na quadra da FIFA, e a gente pegou o nosso escritório exatamente ali. Então, quando a gente mostrou o projeto internamente, e Bruno, quem vai fazer esse projeto? A princípio, eu não iria vir, porque ele falou, não preciso de você aqui no Rio comigo, na CBF, mas aí no final, depois do Mundial de Clubes em julho, projeto pronto, ele falou, Bruno, não tem ninguém melhor do que você, cara. Que bacana. Você conhece a região, né? Você tem a cidadania americana, né? E a gente precisava montar essa filial, né? Ela foi montada. A gente teve que fazer a tradução do estatuto da CBF para cá. A CBF é uma entidade privada sem fins lucrativos. A gente teve que abrir a CBF USA Inc., que é uma entidade privada também sem fins lucrativos, igual a sede, né, master nossa no Rio de Janeiro. Então era criar, cara, você participar, né, da criação desse filho, né, porque é um filho, né, que você está fazendo. Sim. E hoje, né, depois de 8 meses, né, a gente abriu o escritório 1º de setembro,
Fizemos a inauguração oficial com o presidente em dezembro, mas eu já vinha tocando, né, esse projeto. E, naturalmente, né, a Nike é o maior patrocinador da CBF. O contrato da Nike ele foi renovado até 2038. E vem desde quando a nossa parceria? 96, 97 foi a primeira competição que o Brasil disputou. Né, farão quase 42 anos de parceria quando terminar o contrato ali em 38. Né, naturalmente, contrato que pode ser renovado, estendido. E a Nike é uma empresa americana. Né, então, você está vendo como é que fazia todo sentido, né, a CBF ter algo em Miami. Questões geográficas. A gente está a 3 horas de voo, né, da Colômbia, México, Nova York. Para ir para o Brasil é fácil. Para o Brasil é mais fácil. Né? O PIB dos Estados Unidos é o maior PIB do mundo. Né? A economia da Flórida hoje é a 15ª do mundo. Não, é o estado que mais cresce. A do Brasil. O PIB daqui é quase igual ao do Brasil. Então, eu falo que a ideia todo mundo tem. Agora colocar em prática. Colocar em prática e implementar são para poucos. Agora eu vou falar uma coisa. Teve muito do apoio da tua esposa. Né? Muito. Que eu vejo assim, são vocês dois assim parceiros e pela história que você tem contado desde o começo, é um dando a mão para o outro e participando aí dos momentos difíceis, alegres. Mas agora estão colhendo os frutos. Né? Muito. Eu falo que a Marcela ela abraçou. A gente tem uma história muito bacana, porque em 2013, quando eu conheci ela, eu já tinha naturalmente, já estava com 32 anos na época, já tinha tido outros relacionamentos, né? Mas eu mostrei uma bola de futebol para ela e falei, isso aqui pode mudar a nossa vida, isso aqui vai levar a gente para o mundo. E ela é dentista, não entendia nada de futebol, não tinha a mínima ideia, e ela brinca, ela conta isso até hoje. E ela, dentista, quando eu montei o projeto aqui, eu brinco, ela não é funcionária, ela é a primeira dama do escritório, naturalmente como minha esposa, e eu virei para ela e falei, olha, esse projeto tem que dar certo. Como tudo na nossa vida, a gente passou por dificuldades. E antes de ter alguém de fora, eu prefiro ter você, né, me auxiliando naturalmente, né, dentro desse processo, porque a minha vida é muito corrida. Né, e as pessoas, quando elas vão naturalmente, o escritório, ele é um escritório, a gente idealizou como a embaixada do futebol brasileiro. Certo. As pessoas elas vão no escritório para conversarem ali comigo, né? Porque como a gente faz parte de todo esse ecossistema, é para gerar oportunidades de negócios para o ecossistema do futebol brasileiro. Então, às vezes, até te cortando um pouquinho, se alguém quiser investir no futebol brasileiro, de qualquer estado que seja, você é um facilitador para isso? Tudo, porque a CBF, até para mostrar, a CBF ela tem mais de 600 funcionários, né? Ela é sediada no Rio de Janeiro, com a sua subsede internacional em Miami hoje. Né? A gente tem mais de 25 competições organizadas pela CBF. A CBF ela finalizou 2025 com uma receita de 2,3 bilhões de reais, né? Com um orçamento de 2,9 bi de reais para 2026. Naturalmente, ela toma conta, né? Ela tem as 27 federações, que são 26 estados mais o Distrito Federal, que são responsáveis por organizar todas as competições regionais, estaduais, em parceria com a CBF, naturalmente. Movimenta, são 220 milhões de habitantes no nosso país, são competições e campeonatos estaduais, feminino e masculino. A gente tem sub-20, sub-15, sub-17 feminino, temos profissional masculino e feminino, temos as competições regionais, Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Centro-Oeste, Copa Norte, Copa Sul Minas, competições de base, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C e Série D. É muita coisa. A CBF ela investe muito. Então, ter uma sede aqui, ela é fundamental para que a gente possa conversar com potenciais investidores vitrine, né? Que possam conectar ou que queiram conectar o seu produto com o maior esporte do mundo, que é o futebol. Né? Por isso que é tão importante ter algo aqui. Qual o teu papel aqui com relação agora à Copa que está para chegar? E aí veio tudo. Né? E aí, mais uma vez, por que Miami? Copa do Mundo de 26, o Mundial de Clubes, né, foi realizado também aqui nos Estados Unidos em 25. Teremos a Copa do Mundo Feminina em 2027, primeira vez na história que ela será na América do Sul. Né? O Brasil, de forma inédita,
sediando pela primeira vez essa competição, que é uma competição que já está que tem um potencial de faturamento e de receita de 2 a 3 bilhões. E qual que é dólares. o potencial aqui da masculina esse ano? E na verdade a FIFA ela anunciou, né, uma receita de 17 bi de dólares para os próximos 4 anos pelo ciclo, né, que são o ciclo que é feito. A FIFA ela tem 211 países que fazem parte da FIFA e ela reinveste isso dentro do ecossistema do futebol, assim como a CBF, ela reinveste também tudo que ela recebe dentro do ecossistema do futebol. Maravilha. Né, isso é muito importante. E aí a gente tem a Copa do Mundo agora em 26, né, o Brasil ele vai ficar sediado em New Jersey. Tá. Né, o camp da CBF vai ser lá em New Jersey. Ele viaja de lá para os outros estados. E aí o Brasil vai jogar o primeiro jogo em New Jersey, Nova York, ali no MetLife Stadium, no dia 13 de junho, Brasil e Marrocos. Quando que é a abertura A abertura da Copa é dia 11 no México. Dia 11. O Brasil joga dia 13. Ok. Eu nasci no dia 12 de junho, dia dos namorados. Então a minha vida, desde que eu nasci, ela 82, 86, 90, 90, até sempre que era a Copa do Mundo. Tanto é que o meu aniversário é dia 12 e o Brasil será dia 13. Então eu cresci também com isso. Se Deus quiser, o presente vai ser a vitória do Brasil. Né? No dia 19 o Brasil joga com Haiti na Filadélfia. Tá. Né? E no dia 24 a gente joga aqui em Miami contra 24 a Escócia. Estarei lá. Para você ver como é que foi a energia, né? Quando teve o sorteio, eu fui para o sorteio da Copa, estava com o Samir, com o Ancelotti, com todo mundo. E o Brasil tinha 8% de chance de jogar em Miami. Nossa. 8%. Né? Poderia ter caído em outro lugar. E é sorteio que eles fazem? Foi sorteio. Putz, que maravilha. E a gente acabou caindo, né? Eu não sabia que era sorteio. Foi sorteio, totalmente. Por isso que a gente está ficando ali em New Jersey, por questões, né, geográficas. Então, a gente tem o nosso escritório que vai servir como uma base aqui também. A gente tem realizado vários eventos aqui em Miami, né? Você participou com toda a comunidade brasileira, com as câmaras de comércio, naturalmente com a BR Nation também, que é... Sim, até agradecendo aqui o espaço que está cedendo para o Mel Talk. Mandar um abraço aí para o Carol, para o André, todo mundo. Né? E a gente tem o consulado brasileiro aqui em Miami. Sim. O consulado ele fica a 7 minutos ali do nosso escritório. Então foi uma bênção também a gente ter conseguido encontrar ali, né, o escritório. Né? Mandar um abração aí para a Inês também, esposa do Ricardo Lopes. O Ricardo é um grande amigo que eu trabalhei no Strikes. A Inês, tem que chamar o Ricardo para vir aqui conversar com a gente. Chamar o Ricardo depois, vamos combinar com o Ricardo. Jogador. Né? E a Inês, ela trabalha também com real estate, eu já conheci o Ricardo há muito tempo. Eu falei, a gente precisa encontrar um escritório com esse perfil. E acabamos encontrando. Então, legal. Essa conexão, né, toda que a gente tem com as pessoas também, né, chegar no lugar que a gente tem tanta ligação, facilita muito também para essa união, né, também que a gente está tendo. E a Copa do Mundo, se Deus quiser, aí a gente vai conseguir aí dar toda a estrutura para que o Brasil conquiste o tão sonhado hexacampeonato. Amém, amém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tive a oportunidade, né, até agradeço o convite de ter conhecido a CBF aqui em Miami. E ali, né, conta um pouquinho da história, né, do nosso futebol. Tem ali nossas lendas, né, Pelé, enfim, outros jogadores. Cara, e Branco, né, também ali as imagens tem todo mundo. todas. E a gente quis dar uma cara, por isso que eu te convidei para voltar. Quando você foi, a gente não tinha ainda feito um envelopamento, um layout lindo que a gente fez interno agora. Né? Agradecer também a 2 grandes parceiros aí nossos que se propuseram a abraçar esse projeto ali, que é a Juju de Casa, lá de Orlando, que fez o trabalho interno de caracterização, né? Que bacana. E a Silmara, mais o Ricardo da Bihome, né? Parceiros aqui também da BR Nation. A Silmara e o Ricardo foram fundamentais, né? Todo com a parte de mobília, de móveis ali internos. Então, porque eles falaram, quando eles chegaram para a gente, falaram, Bruno, o escritório já está lindo, mas a gente pode deixar melhor. A gente pode deixar com um ar mais de luxo, uma coisa mais acolhedora, que já está... Mais do que está, já é impossível, mas a gente quer fazer, aí conversaram com a minha esposa, com a Marcela, a gente conversou, foi feito um projeto. Eu quero voltar lá. Projeto que foi entregue agora na última semana, então ficou formidável, ficou a cara, porque você entra, né, você se sente dentro da CBF, dentro do Brasil, um papel de parede do lado com o estádio da torcida, a Taça do Mundo, da Copa do Mundo, a gente tem a história da CBF, a sede, a Granja Comari, que é onde o Brasil faz os treinamentos. A gente tem
A gente tem também a história dos logos da CBF, a história toda. A gente tem 2 ingressos que um torcedor me levou, o Marcelo lá da Califórnia, grande amigo também, né, da Copa de 94, que ele foi nos jogos, ele guardou esse ingresso físico e trouxe. Então, muito bacana. E depois a gente já dá de frente com o logo da CBF, né, as camisas autografadas da seleção. Depois a gente vê do lado esquerdo, né, a história dos principais jogadores, todos os títulos mundiais. Na sala de reunião a gente tem a foto do Pelé e da Marta. O Brasil é o único país do mundo que tem o rei e a rainha, né, do futebol, a Marta e o Pelé, né? Então tem o logo da campanha Bate no Peito, que a gente colocou agora, que é a campanha que a CBF, Departamento de Marketing, fez, né, para reconectar o torcedor brasileiro com a seleção. Então a gente precisa resgatar isso, né? Inclusive a campanha ela terá alguns outdoors nos Estados Unidos, até no aeroporto de Miami, a gente está trabalhando para colocar, só existe um rei, e o rei é nosso. Né? E o rei é brasileiro, que é o Pelé. Então é muito bacana. E os outros esportes também que a gente tem, fotos do futebol de praia, feminino e masculino, fotos do futsal, do futebol de salão. Tudo que envolve futebol envolve a CBF. Então, é por isso que o ecossistema ele é muito grande. Legal. E me fala, qual a diferença que você vê, a maior diferença dos jogadores de antigamente para os de hoje, aí, da nossa seleção? Eu acho que esse convívio que eu tive aí, né, que eu fui muito abençoado e sou muito grato, né, acho que gratidão também é uma palavra que eu carrego para a minha vida, de ter tido o Branco ali como mentor e naturalmente convivido com vários outros atletas, como o próprio Bebeto, né, o Ricardo Rocha, né, o Jorginho e o Dunga na época de seleção também. Eu acho que eles trouxeram de volta essa essência do futebol brasileiro, do amor, da paixão. O Brasil não conquistava uma Copa do Mundo há 24 anos, né, entre 70 e 94, e essa geração de 94 ele resgatou, porque o Brasil também foi o primeiro país a ir para 3 finais de Copa do Mundo seguidas, tá? Foi 94, 98 e 2002, quando a gente foi pentacampeão ali em 2002. Eu acho que essa nova geração, ela precisa e deve se espelhar nisso. O Branco, ele é o atual coordenador também de seleções de base do Brasil. Tá. Então, ter alguém como o Branco ali, o Tafarel, ele é o treinador de goleiro da seleção principal, foi campeão do mundo. Gente experiente que já esteve lá, que podem, né, que passam para essa nova geração também o caminho, né, para a conquista de grandes títulos. Antes não tinha tanta exposição com social media, assim era diferente, né? Era diferente. Eu lembro aí para eu ia para o vestiário meu em 2006, 2007 ali com o Neymar com 14 anos, o Coutinho, o Vinícius Júnior, Marcelo, trabalhei com todos esses atletas, Renato Augusto, Fernandinho, Lucas Leiva. Eu tive a bênção de trabalhar com esses atletas muito jovens e você vê, né, hoje conversando com eles, né, atletas com nível cognitivo altíssimo, atletas que, né, que hoje estão parando de jogar e trabalhando dentro do ecossistema do futebol brasileiro e mundial. Então, acho que essa geração também vai auxiliar muito essa transição, né, principalmente... Gente experiente, dando auxílio tem. E pessoas de princípios éticos e morais, que eu acho que precisam, né? Isso. Importância de você ter essa referência também dentro do teu ambiente. Tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço para o meu convidado se olhar no espelho e mandar um recado para ele mesmo. Você topa fazer? É você conversando com você, você do futuro conversando com você de hoje. O que o teu eu ali que já, né, conquistou ainda mais coisas, tudo dá recado para você. É a borboleta falando para a lagarta. Pode ser? Pode ser. O Bruno Costa do futuro, né, com certeza, né, teria muito orgulho, né, do pai que eu sou, né, naturalmente do profissional, né, e filho, né, que a gente procura sempre se tornar. Eu sempre falo que todo filho tem que honrar o pai e a mãe, né, e naturalmente deixar um futuro, um legado para essa nova geração. Então, o que eu posso falar é que nunca desista dos seus sonhos, continue trabalhando e naturalmente, né, sendo uma referência positiva para todas as pessoas e principalmente, né, dentro do ecossistema do futebol. A gente já está nos finalmente aqui. Tem alguma outra mensagem que você queria deixar para os nossos convidados, para quem está nos vendo e ouvindo? Para essa comunidade do Mel Talk que cresce cada dia mais? O Mel, assim, eu acho que
o Brasil é um país gigante, né? Naturalmente, a gente sabe da nossa responsabilidade de representar, né, uma religião, uma nação, né, que a CBF, ela sabe da sua responsabilidade. A nova gestão da CBF, ela é muito responsável com o que ela vem fazendo, né? Em 11 meses de gestão, né, a gente faz agora, no dia 26 de maio, um ano somente, a gente vem fazendo uma revolução no futebol brasileiro, implementação do fair play financeiro, mudança do calendário, profissionalização da arbitragem, abertura do escritório internacional em Miami. Começamos com um grupo de trabalho agora das categorias de base, né? A gente sabe da responsabilidade social que a gente tem, né? Então, eu acho que por que eu estou falando isso? Eu saí do Brasil muito cedo e o brasileiro, o povo brasileiro, muitas vezes por questões de segurança, a gente acaba largando o nosso país, naturalmente, para um crescimento de vida, para um crescimento profissional, para oportunizar os nossos familiares, mas a gente precisa entender que tudo que a gente está aprendendo, que a gente está ganhando aqui fora, a gente precisa colocar de volta no nosso país. Né? A gente não pode ser, eu vou falar uma palavra forte, que pode ser, a gente não pode ser covarde algumas vezes, de virar as costas para o nosso país e falar, não está dando certo, não é bom, não é isso, não é aquilo, mas a gente pode fazer o melhor. E eu acho que esse propósito que eu procuro carregar na minha vida, por isso, né, que eu falo que nada é por acaso. Eu acho que a vida me preparou muito, né, para estar de volta, né, nessa posição que eu tenho hoje, para ajudar a mudar o meu país, a mudar o meu ambiente e auxiliar essa nova geração a ter uma conexão, né, e não tem nada que conecta mais, né, o nosso país do que o futebol. Então é uma ferramenta que a gente tem tanto social como de educação para melhorar e fazer um Brasil melhor. Um Brasil melhor para o meu filho, um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e eu nunca vou desistir do meu país, e essa mensagem que eu deixo para todos vocês. É isso aí. Não desistam do nosso Brasil. A gente está longe, mas a gente, ama nosso Brasil e nossa seleção. Então, Bruno, boa sorte agora com a Copa que está vindo aí. Que Deus abençoe todos os projetos também que você tem pela frente. Obrigado. Agradeço, Mel, pela oportunidade. Vocês podem, quem quiser me seguir no Instagram, Bruno Costa 80. Eu uso muito o LinkedIn também, que eu acho que é uma ferramenta. Tenho mais de 50 mil pessoas que me seguem no LinkedIn. É uma ferramenta de relacionamento, de network muito bacana, né? Principalmente a nível empresarial, a nível corporativo. A gente passa um pouco do trabalho também que a gente vem desenvolvendo. Parabéns, né? Uma hora aí passou voando, né? Porque quando a gente fala com o coração, né, as coisas acontecem de uma forma natural. Então agradeço pela gentileza e contem comigo aí no que precisarem. Então é isso, sigam o Bruno, sigam o Meltalk, @meltalkoficial com 2 Fs no Instagram e no YouTube, vocês já estão aí com a gente. Então, Bruno, mais uma vez, gratidão e boa sorte. Obrigado, Mel. Gratidão.